Fala galera, tudo bem com vocês? É, eu acho que está todo mundo no meio dessa pandemia um pouco fora do ar, está tendo alguma dificuldade para conseguir manter uma rotina de estudos. Então, eu preparei aqui uma lista de umas 5 dicas para auxiliar quem porventura tiver passado por esse problema ou esteja passando. Eu mesmo tive muitos problemas no começo da pandemia, especialmente porque eu me sentia meio vazio, por assim dizer, né? Você até tem tempo, mas não consegue ter foco no estudo. Então, essa lista aqui é para ajudar vocês, é a partir das minhas experiências pessoais. Então, por favor, não existe uma receita universal. Isso daqui é só o que eu fiz e eu estou compartilhando aqui com vocês, tá bom? 1. Torne o estudo um hábito. É realmente importante que você tenha o hábito de estudar. Em que sentido? Tenha uma frequência de estudos. Não adianta você, durante a pós-graduação, estudar um dia, passar 3 dias sem estudar, ou ficar lidando com isso de maneira muito esporádica. Por quê? Você não vai conseguir avançar naquele livro que você precisa, você vai esquecer o que estava escrito naquele artigo, você vai acabar perdendo o foco. Então é sempre importante ter o hábito de estudar. 2. Tenha horários específicos para estudar. Por quê? Como você tem que ter o hábito de estudar, quando você tem um horário específico, isso facilita muito na sua concentração. Então, se você, por exemplo, convive com mais uma pessoa na sua casa, o ideal escolher um horário onde está todo mundo dormindo, ou as outras pessoas estão envolvidas em alguma outra tarefa, e aí você consegue ir lá para o seu cantinho, gastar 1, 2 horas estudando, pelo menos, e aí você consegue progredir nos seus estudos. Quando a gente não tem um horário específico, a gente estuda quando dá, tem aquele dia que a pessoa estuda 200 horas e tem aquele dia que a pessoa estuda 10 minutos. E tudo isso começa a ficar meio anacrônico e você vai perdendo a qualidade do seu estudo. 3. Evite montar uma agenda de estudos com mais tarefas do que você pode cumprir. Mesmo na pandemia, que muitas vezes a gente ganha um pouco de tempo porque não tem que se deslocar para outro lugar, é importante que a gente mantenha uma agenda que seja execuível. Por quê? Não adianta eu me comprometer a estudar 8 horas por dia sobre qualquer assunto. Primeiro, minha mente vai ficar cansada, a capacidade de absorção vai diminuir. E segundo lugar, daqui a 1 ou 2 meses eu vou estar completamente extenuado, vou ter um burnout e não vou conseguir mais manter essa rotina de estudos. Então é sempre importante que a gente tenha uma agenda que nos possibilite cumpri-la. Não adianta querer estudar o mundo inteiro, estudar filosofia, sociologia, direito, história, artesanato, tudo na mesma hora. Isso muitas vezes dá problema e pode até afetar a sua saúde. 4. Priorize a qualidade sobre a quantidade. Leia o livro, mas preste atenção no raciocínio que está sendo desenvolvido pelo autor. Você pega e começa a analisar como ele vai encadeando os argumentos, como ele constrói a obra inteira, e não simplesmente tente ler 10 artigos sem você conseguir guardar nada depois deles. Então é melhor você ter estudado bem uma dada obra do que você ter lido 10, 15, 20 e depois você não se lembra nem de quem foi que escreveu o quê ou sobre qual era o assunto de cada artigo. É muito importante a gente priorizar a qualidade da leitura. 5. Tenha dias livres. É muito importante que a gente tenha dias livres para descansar, para curtir com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, mesmo dentro dessa quarentena, para assistir um Netflix ou alguma outra coisa. Por quê?
ninguém é máquina. A gente não consegue ficar focado o dia inteiro, o tempo todo, só no estudo. Principalmente nessa pandemia, que a nossa capacidade de deslocamento, pelo menos para quem está cumprindo a quarentena, é muito reduzida. A gente acaba ficando mais estressado, passa por mais problemas pessoais, gera até conflitos em casa. Então tenha dias livres para você curtir com a sua família sem culpa. Ou seja, não se sinta culpado por não ter estudado quando você tem um dia livre. A melhor coisa é você conseguir manter esse equilíbrio, porque assim você vai mais longe. Pessoal, se você gostou dessa e de outras dicas que a gente vai colocar aqui ainda no canal, curta, compartilhe, se inscreva e coloque também nos comentários temas que vocês gostariam que a gente abordasse. É muito importante essa interação entre nós, principalmente porque esse canal aqui é feito para pessoas que estão na mesma situação que eu, pós-graduandos, pessoas que acabaram de se pós-graduar ou pessoas que querem se pós-graduar e gostam de debater esses assuntos. Beleza? Valeu!